Fala pessoal, tudo bem? Rafael Hatman aqui, canal Rafael Hatman, sexta-feira, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, como eu disse, é sexta-feira e sexta-feira é vídeo de curiosidades e não de futebol. Hoje, como primeiro vídeo do canal, depois de 5 meses, 5, 6 meses, eu vou falar para vocês que do Jovens Titãs, o desenho dos Jovens Titãs, que faz parte do universo de Batman série animada. E que possivelmente os Jovens Titãs foram formados antes da Liga da Justiça. E eu vou falar várias evidências também em que momento os Jovens Titãs foram formados e quando foi formada a Liga da Justiça. Primeiro, se inscrevam no canal, deixem um joinha, o seu like e deixem os comentários se vocês concordam comigo ou não. Então, vamos lá, vamos conversar. Os desenhos que eu usarei hoje, usarei nesse vídeo para falar para vocês sobre Batman, sobre, no caso, Jovens Titãs, tem a ver com Batman, a série animada, as novas aventuras do Batman, Liga da Justiça, Super Choque e Batman do Futuro. Esses 5 desenhos serão fundamentais para vocês entenderem a cronológica. Começando com as novas aventuras do Batman e Batman, a série animada. Em Batman, a série animada, muita gente lembra que antes do Tim Drake, o Robin era o Dick Grayson, era o principal parceiro do Batman. E em Batman, as novas aventuras de Batman, ou Batman, a série animada, foi mostrado que o Dick Grayson deixou a Bat-família no período e voltou anos depois como Asa Noturna, mais maduro, mais velho e uma pessoa bem diferente. E se eu falar para vocês que nesse período que ele deixou a Bat-família, ele se encontrou com os Titãs, com os Jovens Titãs, o período que ele esteve fora, é muito possível, porque em um dos episódios de Jovens Titãs, mais para os episódios finais da quarta ou quinta temporada, que é quando eles enfrentam a Irmandade Negra, é mostrado o primeiro encontro deles, onde o Robin, chegando na cidade, para um bandido que pergunta: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar com o Batman, levando desse lado? E o Robin diz: eu me separei dele. E se eu falar para vocês que esse Robin que se separou do Batman é o Robin das novas aventuras de Batman, que acabou deixando ele indo para a cidade. Entenderam? É muito possível. E nesse ele conheceu Ravena, Cyborg, Estelar e Mutano, e formou os Jovens Titãs e o grupo que é conhecido hoje, os Titãs. Então, ele retornou anos depois para a Bat-família como Asa Noturna. Sim, já tendo feito seus trabalhos como os Jovens Titãs e tendo conseguido salvar principalmente o mundo, sendo uma das razões e um dos maiores heróis do mundo. Os indícios que possível, sim, e é quase certeza que o Dick Grayson se juntou aos Titãs, está nos episódios de Super Choque. Em um desses episódios, o Super Choque pergunta ao Batman onde que está o Robin, no caso o Tim Drake, o Robin Vermelho, ou o Red Robin. E o Batman diz que ele está com os Titãs. Ou seja, vamos levar aqui. Nesse período em que o Batman é formado, no caso estava com o Super Choque, se passa anos depois dos Titãs e anos depois do Robin, no caso de Dick Grayson, ter retornado como Asa Noturna. Ou seja, nesse tempo, o Dick Grayson era o Asa Noturna e que deve ter recrutado o Tim Drake. Outro indício é que, sim, o Batman sabia porque ele falou que o Tim Drake foi para os Titãs. Muita gente, inclusive, deve se perguntar, tá, ele sabia o que ele fez para os Titãs? A Torre Titã. Quem vocês acham que construiu a Torre Titã? Da onde que os Titãs conseguiriam recursos para construir aquilo? Do Batman. Possivelmente, o Dick Grayson deve ter pedido ao Bruce para construir a torre e tudo que eles têm lá, tecnologia, segurança, campo de treinamento, e deixar tudo no controle do Dick. O Batman atendeu o pedido e sim, o Batman sabia dos Titãs. Tá falado no episódio de Super Choque. Ele sabia, construiu a Torre Titã, ajudou na construção, na tecnologia e possivelmente a tecnologia é parecida, se quiçá idêntica à da Batcaverna. Isso é muito possível de acontecer, da tecnologia ser a mesma, porque o Batman construiu. O Bruce Wayne era o único que tinha recursos para dar esse recurso para os Titãs. Tanto que, possivelmente, que a torre do Titã da Costa Leste, que foi anos depois construída pelo Cyborg, o Bruce deve ter ensinado ao Cyborg como manusear e construir as coisas. Vocês verem que o Bruce ainda estava
dando muito suporte aos Titãs. Tecnologia que eles tinham, possivelmente alimentos, tudo. O que eles não conseguiam, possivelmente o Bruce deu a eles. Outro indício, agora falando da Liga da Justiça, foi um encontro de Super Choque com a Liga da Justiça. Foi um episódio que Brainiac acabou enganando a Liga e dominando, no caso, o melhor amigo do Virgil, o Gear. O Gear, que era um herói, é um ser humano, no caso o Reach, o melhor amigo do Virgil. E no final do episódio, o Batman, a Mulher Gavião, dizem que possivelmente eles podem virar membros da Liga. No futuro, tudo é possível. E acontece em Batman no Futuro, mostrado não só em Batman no Futuro, mas também na Liga da Justiça Sem Limites, que sim, o Virgil virou membro da Liga da Justiça. Agora eu vou falar em que momento foi formada a Liga. Como vocês sabem, a Liga foi formada na primeira temporada, depois da invasão à Terra. A invasão da Terra, ocorreu a invasão, tudo. E o Batman, no início do episódio, estava lutando com os marcianos e o Superman foi ajudar. Construiu a torre, tudo. Aí que eu vou falar aqui que vai entrar Batman no futuro. E se eu falar para vocês que no momento em que o Batman estava junto com a Liga da Justiça, foi o momento em que a Bárbara Gordon, o Dick Grayson e o Tim Drake deixaram o Bruce, abandonaram o Bruce e viraram possivelmente civis. E por isso que Batman no Futuro é muito importante. Vamos lá. No episódio em específico, Um Toque de Coragem, a Bárbara explica que ela queria ter uma vida muito boa com o Bruce, uma vida simples, uma vida social e ter um relacionamento com ele. Só que o Bruce não poderia deixar de ser o Batman. O que aconteceu? Ela deixou o Bruce, abandonou o Bruce. Deixou o Bruce, o Dick deixou o Bruce e o Tim Drake também. Possivelmente os Titãs acabaram nesse tempo. Ou seja, a Liga da Justiça foi formada no período em que a Batgirl, o Tim Drake e o Dick Grayson deixaram o Batman. E há provas, sim, há provas, e as provas estão no episódio 51 da Liga da Justiça, mas pro final. Se vocês forem perceber, vocês têm que passar muito devagar, vocês vão perceber os trajes lá. Os trajes, 4 trajes, da Batgirl, do Asa Noturna e do Robin Vermelho. Os 4 trajes estão lá, o que quer dizer que eles já tinham abandonado suas carreiras de heróis, que o Batman foi o único que continuou. O que dá indício, sim, que os Titãs também foram formados nesse período. Então você está dizendo que os Titãs foram formados não nesse período, mas antes da Liga da Justiça? Sim, foram formados antes da Liga da Justiça, e é muito possível que foi formado no período em que o Dick Grayson deixou a Bat-Família. Como eu disse, ele deixou a Bat-Família, pode ter se encontrado com esse bandido e conhecido os Titãs. O Bruce deu todos os recursos que eles precisavam, ajudou, sabia que ele fazia parte e não falou nada, porque possivelmente o Dick pediu ao Batman que não se intrometesse no seu trabalho. Ou seja, os Titãs foram formados antes da Liga da Justiça. E isso é muito comum acontecer em séries e filmes. O que eu estou falando de um desenho, por exemplo, um desenho ou filme, ser lançado antes, uma continuação antes do início da história. Como assim? Eu vou dar o exemplo de Guerras nas Estrelas, Star Wars e Velozes e Furiosos. O episódio 1, 2 e 3 de Guerra nas Estrelas é basicamente a continuação dos episódios 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Por quê? Os episódios em questão foram lançados na década de 70. E o início, no caso, como foi formado Jedi, tudo, os episódios iniciais foram formados, os primeiros episódios da década de 90. Ou seja, a ordem para vocês assistirem 4, 5, 6, 1, 2, 3. Essa é a ordem. Depois vocês continuam lançados aqui no século XXI. Velozes e Furiosos, a mesma coisa. Velozes e Furiosos foi formado e, em questão, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio foi lançado em 2006, mas o evento ocorre, se passa depois de Operação Rio, que é Velozes e Furiosos 5. Ou seja, a ordem: Velozes e Furiosos 1, Velozes Mais Furiosos, Velozes e Furiosos 3, Velozes e Furiosos 4, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, Velozes e Furiosos 6, 7, 8. Essa é a ordem. Depois de Velozes e Furiosos Operação Rio, aí vocês assistem Desafio em Tóquio, que é a continuação direta desse filme.
Então, basicamente isso. Os Titãs, sim, foram formados antes da Liga da Justiça. O Dick Grayson, depois que deixou a Bat-Família, possivelmente se encontrou com os Titãs, se relacionou com a Estelar. É uma das razões dele não ter se relacionado com a Bárbara quando retornou. Retornou mais maduro, mais velho, com Asa Noturna. Recrutou o Tim Drake em Super Choque para fazer parte dos Titãs. Tanto que a idade do Tim Drake e do Virgil Hawks é basicamente a mesma, com uma diferença de possivelmente meses, em 1-2 anos de diferença entre o Virgil Hawks, o Super Choque e o Tim Drake. Os eventos ocorrem, claro, do Super Choque depois de As Novas Aventuras de Batman, Superman, a série animada e, claro, os Jovens Titãs. E a Liga da Justiça, lógico, no caso, é o futuro, é a continuação de tudo. Então, se vocês quiserem ver em ordem cronológica, o que no caso, eu deduzo que seja a ordem? Batman, série animada, primeira e segunda temporada, aí vão até as Novas Aventuras do Batman e assistam até o episódio, se não me engano, o início da temporada, o Dick Grayson deixando a Bat-Família. Vão assistir os Jovens Titãs, sim, que deve ser continuação direta disso, o retorno dele como Asa Noturna, Superman, a série animada, Super Choque e Liga da Justiça. Aí Liga da Justiça é um dos episódios quando a Liga da Justiça se une ao Super Choque, no caso, basicamente uma continuação de crossover de um dos episódios da Liga que estavam sendo formados. Então é isso, pessoal, obrigado por acompanharem, obrigado por assistirem. Fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda. Fui!